Olá, gente, estamos aqui de volta. Hoje eu vou fazer uma leitura de um artigo que eu publiquei há quase 20 anos atrás. Há quase 20 anos. Esse é um artigo sobre o ceticismo que eu publiquei aqui na revista UFO, na edição 118, ano 22 da revista UFO, janeiro de 2006. Esta aqui é a capa e a minha matéria é esta aqui, ó. Ceticismo, chamada bem discreta. Ceticismo, uma análise histórica da rejeição aos UFOs por parte do meio científico global. Por que eu vou fazer essa leitura e uns comentários pertinentes, pessoal? Porque, de repente, parece que o ceticismo aí virou vanguarda. Tem gente aderindo ao ceticismo hoje até tardiamente, se declarando cético, né? Fazendo juras de amor, declarações de amor ao ceticismo, anunciando sua conversão, né? Uma espécie de conversão aí tardia também. Então é engraçado como certos assuntos voltam como se fosse algo totalmente novo, né? Sendo que quando eu publiquei esse artigo há quase 20 anos, eu publiquei esse artigo. Então o artigo está aqui, ó, né? Eu vou começar a fazer a leitura. Quem quiser baixar esse artigo, quem quiser ler ele diretamente, pode fazer isso na minha página de downloads, em que eu disponibilizo grande parte dos meus trabalhos, é, artigos, matérias, entrevistas, até minha tese acadêmica, é, previews de livros e muitos fotos, desenhos que eu fiz. Eu ponho tudo eu coloquei tudo, eu tenho colocado tudo lá. E então é muito simples, basta você entrar lá, né? Tá aqui a Suenaga Downloads, .yolasite.com, algo assim. Tá na descrição aí o endereço, né? Basta você entrar aí e você pode ali diretamente só procurar aqui por esse artigo aqui, cujo título é Uma Análise do Discurso dos Céticos. Uma análise do discurso dos céticos, o subtítulo é Por que afinal a comunidade acadêmica global rejeita tantas e tão claras evidências do fenômeno UFO? Quer dizer, esse subtítulo não fui eu que pus, né? Isso aqui foi coisa lá do Gevaer, ou alguém da redação da revista UFO, né? Eu nem lembro se realmente era esse mesmo título da matéria também, era alguma coisa, eu acho que era esse o título mesmo que eu havia sugerido, né? Se não foi exatamente algo próximo. Uma análise do discurso dos céticos. Então quem quiser é só entrar aí, como eu falei, no meu site de downloads, certo? Pode ler e baixar lá, sem problema nenhum. Gratuitamente, tá, gente? Ali vocês podem, então, como eu falei, podem conferir muitos outros trabalhos, alguns muito antigos, viu? Alguns que estão lá têm 50 anos já, né? Então, tem quase 50 anos, né? E você vê como é que eu comecei cedo, né, gente? Eu comecei muito precocemente, certo? Tem até lá um desenho que eu fiz, um disco voador que saiu na revista Recreio, quando eu tinha 7 anos de idade, por aí. Então, quase 50 anos, né? Vocês vão encontrar lá. É, bom, aí chega de delonga. Eu vou fazer a leitura. Agora, por que eu vou fazer a leitura desse artigo e os comentários? Porque, de repente, parece que agora o ceticismo é vanguarda, é uma grande novidade, né? É algo novidadeiro, se tornou aí agora assim, um must, né? Um must aí, porque certos ufólogos é, badalados, né? Badalados aí vêm e se declaram céticos tardiamente, né? Tardiamente, quer dizer, sei que quando esse artigo meu foi publicado, ele foi totalmente ignorado,
né? Totalmente ignorado tanto pelos céticos, quer dizer, eu fiz aqui uma desconstrução do discurso cético nesse artigo, certo? E ele foi totalmente ignorado, ninguém nem comentou, não se falou nada, certo? E os ufólogos também não falaram absolutamente nada, né? Deixaram esse artigo passar totalmente batido e já se passaram quase 20 anos, né? E é incrível, né? Aí quase 20 anos depois, o agora o assunto vira, de repente, vira modinha. É, agora todo mundo está se convertendo ao ceticismo. Assim, virou, é como se fosse assim, agora a grande credibilidade, né? Para que a pessoa tenha credibilidade, ela tem que ser cética, ou para que ela tenha know-how, para que ela adquira um status, um reconhecimento, seja vista como uma pessoa séria, como alguém comprometido com o conhecimento verdadeiro, né, com honestidade. Né? O ceticismo virou uma espécie de sinônimo de honestidade. Né? Vejam, assim, porque o ceticismo está ligado à ciência. Né? Então é assim, é como se fosse assim, eu sou cético automaticamente, estou ligado ao que há de mais crível, de mais autêntico, né? Eu estou automaticamente ligado ao que há de mais sério, acadêmico, né? E, bom, vou parar aqui de falar um pouco e vou logo para a leitura do artigo e vou fazendo, né, alguns comentários, ok, gente? Então, era mais para dizer isso, quer dizer, porque de repente, né? De repente aí é, é engraçado, né? É muito engraçado como certos assuntos, né? Certos assuntos voltam, né? Assim, é um ciclo. Na história tem muito, acontece muito. É, a gente vê assim ideologias, a gente vê correntes de pensamento, dentro da filosofia também, em todas as áreas, né? A gente vê certas correntes que estavam esquecidas ou que não o que já estavam ultrapassadas, né? Ultrapassadas, esse é o termo, porque o ceticismo é algo totalmente ultrapassado, né? Que é o que estou falando aqui nesse meu artigo aqui. Veja, se há 20 anos atrás eu já estava dizendo que isso é ultrapassado, imagina hoje. Né? No entanto, olha, para vocês verem a nossa indigência intelectual, isso se chama indigência intelectual e atraso, né? Atraso que nós estamos mergulhados aí, nas trevas que a gente está mergulhado, e realmente é lamentável, gente. Se há 20 anos atrás isso aqui já era para estar superado, né? E como é que hoje, né? Hoje aparecem ufólogos se dizendo céticos, como se isso fosse a vanguarda, como se isso fosse o must, como se isso fosse aí a nata, né, o suprassumo do conhecimento, significasse algum avanço. Né? Isso não é avanço, isso é atraso. Isso é um tremendo atraso. Né? Isso mostra a indigência intelectual que nós estamos mergulhados. Né? Uma crise epistemológica, né? Total. Né? É uma crise não só epistemológica, eu diria uma crise moral. É uma crise total, né? Uma crise total do ser humano. Assim, né, é a obsolescência do ser humano, obsolescência do pensamento. Né? Mas é claro que, felizmente, não são todos que embarcam nisto, né? Mas olha, gente, eu sinceramente tô assim exaurido, sabe? Né, vocês veem pelo meu semblante aqui, eu tô muito cansado, tô exaurido, assim, sabe? Bom, mas deixa isso pra lá, eu vou começar a leitura aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou ler exatamente como tá aqui na matéria. Né? Não houve, acho que houve, o Jevaé publicou essa matéria aqui praticamente sem alteração nenhuma, né? Não fez nem copydesk, nada. Não houve assim, nenhum tipo de adaptação. Minha matéria publicou do jeito que eu mandei, tá? Então vamos lá.
Temos assistido nos últimos anos ao recrudescimento de proposições extremistas em quase todos os setores da atividade humana. Vocês veem, né? Eu falei isso há quase 20 anos, né? Eu já estava, naquela época, essa tendência extremista, né? Polarizada, já era algo, já estava se tornando nítido, né? 2006, certo, gente? Então, já estava havendo na época uma polarização extrema já ideológica, tudo mais, e principalmente assim, até porque vivia-se na época, vivia-se na época, no contexto mundial, vocês sabem, né? De um lado aí o islamismo, né? De outro lado o que se poderia chamar de civilização cristã ocidental, né? Houve também uma revivescência das cruzadas, né? Gente, veja como que é, vejam, vou falar aqui para vocês, né, gente? Isso é muito importante, vocês se atentarem quando estuda história, né? É um dos pontos talvez mais significativos. A gente vê correntes profundas, né? Correntes profundas. A história é feita de longas durações, né? Quando a gente fala de história, você vê que história é algo que difere enormemente do jornalismo, né? Se bem que há semelhanças. Eu, por exemplo, eu pratico jornalismo e história. Adoro jornalismo e história. O jornalismo também tá nessa mergulhado nessa desgraça que está, né? Uma verdadeira vergonha que se tornou. Dá até vergonha dizer jornalista, aí, tendo em vista que se tornou o jornalismo, né? Nada mais do que a imprensa marrom, né? Porta-voz aí de governos, do status quo. Mas há uma diferença, né, entre história e jornalismo, que a história lida com o imediato, né? A história lida com o imediato, é claro que o jornalista ele tem que conhecer a história, né? Aliás, os melhores jornalistas são os jornalistas que estudaram história, né? Se vocês forem observar. É, então, claro, o jornalista ele também tem que conhecer a história, mas são raros que conhecem. Vamos ser sinceros aqui, são muito poucos os que têm conhecimento histórico, têm noção aí do que seja conceitos, que são os conceitos históricos, né? Muito poucos mesmo jornalistas. Bom, já são muito poucos jornalistas que praticam o jornalismo, né? Imagina história, então pior ainda, né? Não só, acho que o jornalista, ele precisa conhecer antropologia, etnologia, né? Ele precisa conhecer todos os assuntos, na verdade. Tá cheio de jornalista que escreve sobre ufologia, o cara não conhece nada de ufologia, só fala bobagem, escreve besteira, né? Como tá cheio de jornalista aí que não conhece nada de arqueologia, fica escrevendo sobre arqueologia, só sai bobagem, né? Então, bom, mas pior ainda é jornalista que não sabe nada e fica dando palpite, né? Ele não sabe nada, ele ficasse na área dele assim, só cobrindo ali o assunto e, certo, já estava muito bom, mas nem isso os caras têm mais decoro para fazer, né? Ficam dando palpite aí, uma das grandes desgraças da nossa época é opinião demais, né? Para pouco conhecimento, né? Essa uma das grandes desgraças da nossa época também. Então, como eu estava dizendo, aí a história, diferentemente do jornalismo, né, ela vive de longas durações, né? São correntes profundas do pensamento humano, são tendências assim que ficam às vezes adormecidas, né? E depois ressurgem. Então aí, como eu estava falando, você vê, nessa época, 2006, estávamos aí revivendo as cruzadas, né? Assim, de um lado era a guerra contra o islamismo, né? Então aí era que na verdade uma grande fraude isso daí, né? Uma grande bravata que inventaram, né? De que estava havendo aí estava havendo uma nova época uma nova época de cruzada, né? Quer dizer, vamos combater de novo aí o islamismo, a reconquista de Granada novamente, quer dizer, tudo era uma farsa, como a gente hoje está ciente, certo? Mas, de qualquer forma, a gente observa esses renascimentos, né? O próprio ceticismo é o renascimento, porque a minha matéria mesmo aqui não tinha nada de novo já 20 anos atrás, nada, né? Nada de novo, muito pelo contrário. E a gente já tem visto
essas revivescências do ceticismo e do cientificismo, né? Que o ceticismo nada mais é do que o cientificismo, né? O cientificismo, na verdade, que é aquele, você sabe que é aquela corrente, aquele movimento que surge lá pelo final do século XIX, né, na segunda Revolução Industrial, né, em que havia um grande entusiasmo pela ciência, pela técnica, pela tecnologia que estava surgindo, né, tecnologia insurgente, pela ciência, né, havia um grande entusiasmo, né, a eletricidade, era a grande revolução da eletricidade, né, do petróleo, né, e então havia assim era do átomo, né, tudo isso. Então começou a se acreditar que a ciência ia resolver todos os problemas, que a tecnologia ia resolver tudo. Aí que surge também Júlio Verne, né, os livros do Júlio Verne. Vocês veem que o Júlio Verne tinha assim, um otimismo, né, de que a tecnologia, certo, ele acertou em grande parte, né? Ele acertou em grande parte. Agora, havia esse otimismo exagerado, né? De que a ciência iria responder todas as questões, iria resolver todos os problemas humanos, né? E acabar com todas as mazelas. De repente, nós íamos ingressar numa era utópica científica, né? Em que a ciência iria ser o carro-chefe de todas as transformações, né? E é isso que o ceticismo bebe disso, né? Ele surge disso, ele vem em grande parte ancorado no cientificismo, né? Não sei se esse pessoal tem noção disso, espero que sim, né? Eu não sei, viu, gente? Desculpa, mas sem querer subestimar, mas se eles tivessem realmente noção, tivessem realmente estudado isso, eles não seriam céticos, não. Porque é uma corrente aí muito, muito ultrapassada, mas tudo bem. Olha, não estou tirando aqui a necessidade de você ser cético, certo? Eu sou muito cético também em relação a tudo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, como já se disse, né? Você adotar uma postura cética, é claro, isso aí, você não precisa ser cético para ser cético, tá? Certo? O ceticismo já existia muito, muito antes de se cunhar se criar um movimento cético, né? Porque, na verdade, bom, o ceticismo, na verdade, ele surgiu na Grécia, né? Uma corrente filosófica que surgiu na Grécia com o filósofo Pirro de Elis, né? O filósofo Pirro de Elis, lá pelo século IV, terceiro antes de Cristo, né? E até o termo skepsis, né? O termo grego para ceticismo é skepsis, certo? Vem daí o termo ceticismo, né? O Pirro de Elis, ele foi o fundador do ceticismo, né? É tido como fundador do ceticismo, e assim ele aconselhava a suspensão do juízo, né? E que se mantivesse a mente, né? A mente tranquila, né? Uma mente tranquila, chamado de ataraxia, certo? Ataraxia. E para não cairmos em debates estéreis, inúteis, né? Que eu estou acabando por fazer aqui, de maneira involuntária, mas vamos lá, que não produzirão certeza alguma, né? Produzirão certeza alguma, então devemos manter silêncio, o que se chama de apraxia, né? Apraxia, manter o silêncio e preservar uma atitude de suspeita ante qualquer dogmatismo, ok? Essa era a proposta do Pirro de Elis. E depois, se nós tivermos uma série de, né, filósofos durante a história aí que aderiram ao ceticismo, né? No próprio século XX, vários grandes filósofos, né? Um deles era o Bertrand Russell, né? O Bertrand Russell era cético, era ateu, radical, né? Escreveu até um livro chamado Por que Não Sou Cristão, né? Então o Bertrand Russell era um desses céticos aí. Teve muitos outros cientistas também que se proclamaram céticos, né? O Carl Sagan, a respeito do qual vou falar daqui a pouco, escrevi sobre o Carl Sagan aqui nesse artigo aqui, fiz um quadro aqui só para falar do Sagan, né? E bom, eu estou aqui, eu preciso ler o artigo, eu só li o primeiro parágrafo, né? Mas só para mim complementar isso que eu estava dizendo, né? Então há essas, de repente, né?
ressurgem, né? Ressurgem essas correntes aí, e o pior é que ressurge como se fosse assim uma grande novidade, né? Isso que é pior, certo? Mas vamos lá. Continuando aqui a leitura. Na ufologia, marcadamente pelo seu próprio caráter multifacetado, interdisciplinar e indefinido, isso vem se agudizando cada vez mais. Isso, exatamente, certo? Então, essa divisão, né, dentro da ufologia entre correntes ditas científicas, né, e correntes já mais flexíveis, né, mais abertas, até o esoterismo, etc., né, isso se tornou, começou, já na época estava muito forte, né, essa divisão aí. Essa divisão, se bem que é aquilo, né? Do lado da, na verdade, do que se diz ciência, aí muito poucos, né? Muito poucos. Vamos falar a verdade, né? Até muito desses aí que estão te dizendo céticos, agora adeptos da ciência, não são, né? Não são propriamente cientistas, certo? Pode até serem acadêmicos, mas você ser acadêmico não quer dizer que você é o cientista, né? Então, mas bom, é que é o seguinte, gente, vamos falar aqui em linguagem clara, né? Falar hoje em nome da ciência, assim, além de ser chique, certo? Ser chique, pegar bem, né? E eu vou falar isso mais pro final, né? A ciência adquiriu, assim, uma, uma reputação, né? Uma credibilidade, né? Assim, totalmente infundada, na verdade, certo? E as pessoas que falam, né, enchem a boca para falar da ciência e, e falam assim para que ela se coloque, né, junto com a ciência, ela se confunda até, né, quando ela falar de ciência, né, ela se confunda com a disciplina e para fazer com que aquela credibilidade, ela de certa forma pegue nela, se impregne nela e ela se apresente com esta roupagem, né? Roupagem científica e para que as pessoas todas a respeitem, né? E tudo mais. Agora, é algo assim, totalmente, na verdade, é, é bizarro isso aí, né? Não estou falando outras palavras. Na verdade, isso aí é um negócio assim, totalmente deslocado, né? Deslocado. Bom, mas eu vou aqui vocês vão entendendo que eu tô eu vou chegar nos pontos aí mais agudos, né? De um lado, os crentes que em tudo acreditam sem nada questionar. De outro, os céticos que em nada acreditam e tudo que criticam e questionam. Certo, então isso aí também é o radicalismo extremo, né? São os dois extremos aí, os extremos que se tocam. Quer dizer, você tem muitos ufólogos aí, né, e que acreditam em tudo, né? O que aparece aí na frente acreditam, né, acreditam em tudo, acreditam em gigante de 3 metros, né? Aparece aí já, é um ET, né? Acredita em tudo, né? Aí se você, qualquer um que apareça aí desmentindo algo assim, já tá, né, já é tido como um estraga-prazeres, né, como espião da CIA, homem de preto, coisas que o valham, né? Mas aí, bom, aí do lado você tem os céticos aí, né? Como o Mike West, o Mike West que está aí em alta, né? Você tem os céticos aí que acreditam em nada, né? Em nada, né? Não acreditam em absolutamente nada. Que é uma postura que é assim, quer dizer, ele acredita já por uma postura, né, prévia, entende? Não importa o que seja, ele já não acredita. O embate radicalizou-se sobremaneira, em grande parte devido a estes últimos, né, aos céticos, que, sem poupar ataques e empregando o máximo de suas energias, propõe a desconstrução e até a extinção do fazer e pensar ufológico. Certo? Isso aí já desde do Menzel, né? Isso é desde o Philip Glass, né?
Então não é algo novo aí, né? Isso aí já vem de muito tempo. Como venho dedicando-me ao estudo da historicidade ufológica e sua dimensão no campo das ciências sociais, pretendo neste ensaio entabular uma análise crítica da postura cética. Tal empreendimento justifica-se, primeiro, porque os ufólogos têm sido sistematicamente detratados sem que houvesse uma contrapartida que atingisse o fulcro das práticas discursivas dos céticos. Cabe dizer ainda que a presente desconstrução discursiva será operada por meio da crítica filosófica, assentada na perspectiva dialética. Sem querer ferir suscetibilidades, longe disso, devemos reconhecer com justiça que na fileira dos céticos há uma nova geração de intelectuais brilhantes, familiarizados com a rigorosidade e a vanguarda do pensamento científico e que faz uso pertinente de suas teorias e métodos para chegarem aos resultados colimados. Sim, a maioria dos céticos tem uma formação muito boa, né? Ou são acadêmicos, ou são cientistas, ou se não são acadêmicos, cientistas, são pessoas com uma cultura bastante profunda, né? São pessoas bastante informadas, bastante lidas aí, certo? Embora, né? Embora faltem aí, eu diria, uma leitura mais vasta que faria com que ela tivesse uma autocrítica em relação a si mesma, né? Certo? Então, algo que parece que os céticos eles fazem uma muito pouca autocrítica e se põem assim como automaticamente já pessoas que não precisassem se justificar, né? A postura delas, elas se colocam assim por cima, né? Por cima, elas olham tudo como se elas estivessem pairando acima de tudo, né? E elas pudessem, então elas tivessem assim total autoridade, né? Uma autoridade que elas se autoconferem, né? De criticar tudo e a todos, de negar tudo e a todos, né? E de ser como se fosse a palavra final, né? Uma espécie de palavra final a respeito de tudo, né? Então, mas eu reconheço aqui, estou dizendo aqui, que os céticos são pessoas capazes, inteligentes, são pessoas com uma bagagem literária muito grande, né? Mas é assim, gente, faltam a leitura de certos livros, falta um aprofundamento maior, talvez o conhecimento histórico, né? Eu sinto muito isso na parte dos céticos, falta muito conhecimento histórico, talvez até mesmo filosófico, né? E eles se apegam demais assim a apenas e tão somente a corrente daqueles que se proclamam céticos e ficam naquilo, né? Então eles começam a achar que só existe aquilo, né? É um grande erro que acho que quase todo mundo comete, né? Na ufologia é um erro que se comete muito, certo? A pessoa se apegar só a uma linha, né? Ficar naquilo, ele fica insistindo naquilo e se fecha na sua turma, né? E fica todo mundo rezando ali na mesma cartilha, né? No mesmo catecismo e fica naquilo, né? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, bom, outra aqui que, né, você vê que eu estou aqui fazendo, eu estou aqui, na verdade, gente, usando as mesmas armas, né? Quando eu falo aqui em fazer aqui utilizar aqui a filosofia, né? Eu digo aqui que eu vou operar por meio da crítica filosófica, né, e uma perspectiva dialética, eu estou aqui usando as mesmas armas para combatê-los, certo? Porque toda a linha deles está focada nessas linhas, né, estilo Escola de Frankfurt, marxismo, granchismo, certo? Materialismo, pragmatismo, essas correntes aí, niilismo, né? Muito nietzschianismo, tudo embutido aí no meio, né? Então eu resolvi usar as mesmas armas, né? Para, para fazer aí a crítica dos céticos, né? Aí quando eu digo, eu uso esses termos todos que eles adoram, né? Desconstrução, né? Eles falam, vamos desconstruir, né? Tem até um título aí interessante de alguns trabalhos aí que fala assim, a desconstrução, né? Assim, olha, isso aí eu não sei, gente, se eles realmente sabem que estão usando esses termos, sabe que
se eles sabem o que eles estão falando, né? Estão usando esses termos aí de desconstrução, certo? Porque assim, gente, é um abuso, né? É um abuso isso daí, você falar em desconstruir, certo? Dá a impressão assim, então é assim, gente, eu sou aquele, né? Olha a pretensão, né? Eu sou aquele, certo? Que vai pegar tudo que fizeram, alguém fez ou disse, né? E vou desconstruir tudo, né? Vou desconstruir e vou remontar. A pessoa que desconstrói tem que remontar, né? Eu vou desconstruir para mostrar para vocês como é que aquele prédio foi construído, não é isso? Isso é desconstrução, né? Eu pegar um prédio, pegar um rádio aqui, pegar um computador, pegar um negócio qualquer, desconstruir, tirar todas as peças, não é isso? E mostrar, olha, isso aqui foi isso aqui que compõe o negócio, né? Eu acho que é isso, né? Que eles querem dizer que em desconstruir. E desconstrução, aqui usado num conceito metodológico, né? Quer dizer, vamos fazer assim, então, desconstruir para quê? Para mostrar, né, o que está por trás, né, como é que aquilo foi feito, né? Ou que a pessoa que montou aquele edifício de conhecimento, né, para que ela fique assim totalmente, aquilo ali fica totalmente transparente, né, totalmente transparente e mostre realmente como é que a pessoa chegou naquilo, né, como é que ela chegou naquela construção, certo? Vamos desconstruir. Né? Então aqui de certa forma eu assim, sabe, gente, um pouco até meio que, sabe, eu usei um pouco de malícia aqui também, né? Eu falei, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer, eu vou usar os mesmos termos que eles usam, né? Então, mas se bem que, claro, eu procedi dessa forma também, mas usando assim é, tentando fazer assim uma espécie de uma referência, né? Uma referência ao que eles mesmos fazem. Eu não sei se eles entenderam, eu acho que ninguém entendeu isso aqui, gente. Então eu estou explicando, acho que agora dá para entender, né? Dá para entender melhor. Então vamos lá. Entendo que os pressupostos capitaneados pelos céticos são de grande serventia para o avanço da própria ufologia, certo? À medida que obrigam os ufólogos a sobrelevarem-se a um nível congruente. Ok? Então, lógico, eu reconheço, acho que os céticos, eles ajudam muito a elevar o nível da ufologia, sem dúvida, né? Imagina se a ufologia ficar só nesse negócio de tudo que aparece na minha frente eu vou dizer que é extraterrestre, que não tenha dúvida que veio outro planeta, né? Que tudo isso daí tem governo por trás, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ficar acreditando em tudo, né? A ufologia ficaria um negócio, né, muito pobre. Aliás, não é isso que predomina hoje na ufologia, infelizmente. Então está muito pobre. Então, nesse aspecto, eu até entendo, né? Eu até entendo você assumir uma postura cética para poder combater isso. Né? Mas olha, isso aí, gente, eu falei, eu fiz essa proposta aqui. Eu fiz essa proposta de você ter um contraponto, né, e poder tirar a ufologia desse atoleiro, quando eu, por exemplo, fiz a minha tese acadêmica, né? Minha tese acadêmica na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, minha primeira tese acadêmica sobre ufologia, né? Este que vos fala aqui, que foi o primeiro no Brasil a fazer uma tese acadêmica de ufologia, né? Numa universidade, que eu fiz entre 1994 e 99, certo? Então, veja, isso já está fazendo aí o que, então, gente? Já está fazendo mais de 30, já está fazendo 30 anos, né? Fazendo 30 anos, exatamente 30 anos, certo? Que eu comecei, que eu ingressei lá na Unesp e comecei a fazer a minha tese, né? E eu já propus isso há 30 anos atrás, gente. Entende? Você adotar uma postura mais científica, né? Utilizar de metodologias mais rigorosas, né? A minha ideia foi essa, levar o assunto à universidade, né? Para que o assunto comece a ser mais reconhecido pelos meios universitários, acadêmicos, científicos, né? Para que não ficasse apenas algo pseudocientífico ou paracientífico. Né? A ufologia deixasse de ter esse rótulo paracientífico, pseudocientífico, apenas de algo esotérico, místico, de uma crença. Né? Até quando o Maurício Sticer, o grande jornalista Maurício Sticer, né, me entrevistou na Folha de São Paulo, a matéria que saiu na Folha,
97, ele me perguntou se eu acreditava em discos voadores, né? Eu cheguei e falei para ele, olha, Maurício, eu, eu sei que os discos voadores existem, né? Eu usei o termo acredito, né? Eles existem, mas eu falei assim, mas não é como não é uma crença que eu estou professando, certo? Eu sei que os discos voadores existem, mas não por causa de uma crença, não é que eu acredito que os discos voadores existem. Eu sei porque eu estudei o assunto, né? Então eles existem realmente, certo? Agora, veja, eu disse assim, apenas que os UFOs existem. Não tenho dúvidas que eles existem, certo? Agora, que são os UFOs? Extraterrestres? Eles são de outras dimensões? Armas secretas apenas? Entende? Eu não sei entrar nesse mérito. Eu apenas me perguntou, eu respondi, olha, eu acredito que eles existem, mas não como uma crença, né? Então muita gente não entendeu também, totalmente contraditório, né? Porra, você está falando que acredita e não é uma crença. Não, não é uma crença, né? Eu sei que essa cadeira existe, essa revista existe, não é? Eu sei, eu acredito que existe, mas não é por uma crença, eu sei que existe, está aqui, certo? Então não é uma crença, ok? Mas como eu estava falando, né, os céticos eles ajudam muito a elevar o nível da ufologia, a ter um debate, né? Imagina se não houvesse o outro lado, né? Não houvesse uma linha, né? Pudesse se contrapor e tal, né? Então eu reconheço totalmente isso, certo? Reconheço inteiramente. Bom, continuando aqui. Porém discordo inteiramente, certo? Ao nível congruente, porém discordo inteiramente dos limites absolutos e dos preconceitos que pretendem impor, né? Aí já começam as minhas ressalvas, ok? Para os céticos, as coisas existem ou não existem, se bem que a melhor filosofia para eles é não acreditar em nada. A ciência é que se encarregaria de mostrar toda a verdade, certo? Então, assim, para os céticos, a ciência, assim, é a que tem a última palavra, certo? E ele, junto com a ciência, também tem a última palavra. Então, para eles, a ciência é a verdade absoluta, né? Então, a ciência proclamou é verdade, fim de papo, acabou, não tem mais discussão. Assim, a postura que adotam é deveras cômoda. Creem e aceitam como verdade apenas aquilo que foi efetivamente comprovado e homologado pela ciência oficial, desprezando tudo aquilo que vai contra o credo, entre aspas, científico, pois assim podem falar em voz alta sem medo de serem vistos como crédulos e ingênuos. Então é assim, gente, é uma postura, de certa forma, bastante cômoda, né? Porque, bom, assim, vamos apenas aqui homologar e ratificar aquilo que a ciência tem como absolutamente certo e comprovado, né? Fora isso, a gente tira o corpo fora, né? A gente não adere, né? Então, assim, é uma postura bastante cômoda, né? Quer dizer, bom, aí, meu filho, até eu também, certo? Saiu na revista Nature, na Science, está aqui, ok, vamos aceitar, beleza, ótimo. Tudo que está fora disso não serve, não é crível, não é credível, não é confiável, né? Vamos duvidar. Certo? É uma posição bastante cômoda, né? Não que esteja equivocada também, tem suas razões, certo? Tem suas razões, mas como tudo, né? É bastante também suscetível a vários questionamentos, né? Seguem ao pé da letra o que foi enunciado pelo filósofo e matemático inglês, o que eu acabei de citar aqui, o Bertrand Russell, em seu livro Skeptical Essays de 1928, certo? Ele disse o seguinte nesse ensaio cético, certo? A tradução seria ensaio cético. Não é aconselhável acreditar em uma proposição enquanto não há qualquer motivo para supô-la verdadeira. Certo? Então vou repetir aqui o que disse o Russell. Não é aconselhável acreditar em uma proposição enquanto não há qualquer motivo para supô-lo verdadeira. Foi o que disse Russell. Trata-se sem dúvida de um comportamento restrito que não pode ser generalizado a todo o conjunto dos céticos subdivididos como em qualquer outro setor, em correntes mais ou menos ortodoxas, ok? Então também no ceticismo há correntes mais ou menos
aí radicais, né? Tem alguns céticos que eles são tão céticos que negam assim praticamente tudo, né? Tudo aí são céticos ao extremo. Já há céticos que são mais são mais maleáveis, mais abertos, né? Até admitem uma certa discussão e tal. Não obstante, é típico de uma significativa parcela da comunidade cética, sintomaticamente composta em sua maioria por indivíduos com formação educacional elevada, muitos deles seguindo carreiras acadêmicas de prestígio em renomadas instituições universitárias. No fundo, acreditam desacreditando, ou seja, querendo que se comprove cientificamente, pois assim as questões da crença poderão deixar de ter necessidade de fé. Bastaria, assim, a comprovação científica. O ceticismo é definido como um sistema que, negando a legitimidade dos meios de adquirir a certeza, nega a existência da mesma e considera a dúvida como o resultado definitivo da ciência e como o estado normal do espírito humano. Suas atitudes filosóficas se pautam pelo recurso exclusivo à noção de matéria para explicar a totalidade dos fenômenos do mundo físico e do social. Acho que aqui não preciso falar nada, né? Está bem claro. O ceticismo nasceu entre os gregos no século VI a.C., daí o termo skepticus, céticos, e foi retomado nos séculos XVI e XVII com o advento do racionalismo e iluminismo. Então eu falei aqui do Pierre de Elis, né? Século IV e III. Na verdade, o Pirro de Elis foi então o filósofo que se destacou, né? Você vê que o próprio Pirro de Elis, que é tido aí como o criador do ceticismo, né? Na verdade ele já não era provavelmente o criador do ceticismo, certo? A corrente cética, ela surgiu aí já 2 séculos antes, né? Já 200 anos antes de Pirro de Elis, já havia surgido a corrente cética, né? E o Pirro de Elis, ele foi já um desses que fizeram ressurgir o ceticismo 200 anos depois. Imagina, estamos falando aqui, gente, do século VI a.C., depois do Pirro de Elis no século IV, terceiro a.C., né? Isso aí então já tem o que? Mais de 2.500 anos, né? Mais de 2.500 anos, e assim, e vem e volta. O corrente que vem e volta. Incrível, né? Onde é que eu estava mesmo? Então aqui, o ceticismo nasceu entre os gregos no século VI a.C., foi retomado no século XVI e XVII com o advento do iluminismo, claro, né, do racionalismo do iluminismo. E, bom, você sabe que os céticos também, eles adoram, né, eles são assim, adeptos totais e incondicionais do iluminismo, né, e do racionalismo que surge praticamente juntos, né, no século XVII. Bom, no século XVI e XVII. Bom, sustentando que nada é certo e que, por conseguinte, se deve duvidar de tudo, o cético nega, assim, as verdades da fé, o valor do testemunho e a metafísica, pregando que toda a pesquisa das coisas é estéril e que a ciência deve limitar-se aos fatos e às leis. Para eles, tudo o que não for condizente com a ciência material não passa de uma construção social e ideológica. Então, assim, os céticos não confiam no valor do testemunho, né? Mesmo que você tenha aí 1.000 pessoas, né, as mais gabaritadas, que relatam que viram algo. O testemunho não vale nada, né? Pode ser qualquer testemunho que seja, não vale absolutamente nada, ok? Então, para eles, só o que vale são as leis científicas, né? As observações, as constatações, as experiências, né? E as leis bem estabelecidas científicas, né? Mas como já se disse, certo? Se o que eles estavam procurando eram leis, é porque eles acreditavam no legislador, né? Mas vamos falar isso mais para adiante. Dogmas e preconceitos. A grande questão que nos interessa não é o quanto podem estar certos ou não, neste ou naquele caso, ainda que seja preciso admitir que muitas vezes de fato estão, mas a relação que fazem com aquilo que conhecem de ciência, ou mesmo as informações científicas que lhes chegam.
Então, assim, os céticos eles são muito bons nisso e eu cito várias vezes nos meus trabalhos aí, vocês sabem disso, né? As pesquisas que os céticos fizeram a respeito de muitos casos, por exemplo, e desmontaram, né? Vou usar o termo aqui, desmontaram e desconstruíram o caso e desvendaram o caso, né? E assim, não tenho dúvidas, né? Desvendaram o caso e mostraram que eram farsas, que eram fraudes, que eram enganos, né? E eles já fizeram isso várias vezes e fazem isso com maestria, muito bem, né? E nesse aspecto aí, totalmente de acordo. Eu aproveito muitas das pesquisas que os céticos fazem, né? Se bem que eu acho que um dos grandes pontos fracos dos céticos é a falta de pesquisa de campo. São muitos raros os céticos fazem pesquisa de campo, mas muito raros mesmo, né? E o que eles fazem geralmente é decodificação de gabinete, né? Eles pegam o caso ali e sentam ali no escritório, no computador, fazem uma belíssima de uma análise e tudo mais e conseguem ali desmontar, às vezes, né, desvendar o caso, né? É maravilha, certo? Eles têm razão nisso e muitas vezes eles acertam, aliás, não muitas, quase sempre eles acertam nisso. Agora é assim que eu digo. Você não precisa ser cético para fazer isso, né? Tem muitos ufólogos que não são céticos que faziam isso também, né? Eu sempre tive uma postura assim cética, mas sem aderir ao ceticismo, né? Então eu acho que todo mundo tem que ser cético e tem que ter essa postura realmente, certo? Mas é assim, gente, é algo que já está incrustado, né? Eu não preciso aqui me converter ao ceticismo para praticar o ceticismo, entende? É algo que você pratica ele como algo necessário, né? Necessário. Então, você não precisa aderir ao ceticismo e militar, né? Para você ter a prática de você utilizar o ferramental, né? Que você tem que utilizar na valha de Ockham, tudo isso, né? Todos os métodos científicos para você chegar à verdade, né? É simples, apenas isso. Bom, sob o influxo do racionalismo em geral e do... Bom, só que eu li isso aqui. A declaração do princípio do César remete... Sob o influxo do racionalismo em geral e do positivismo, vou falar bastante do positivismo, em particular, o cientificismo foi tardiamente adotado pelos céticos, tardiamente como modelo epistemológico, né? Epistemológico é a teoria do conhecimento, ok? Tudo tem a ver com a teoria do conhecimento. Cientificamente legítimo e válido de explicação dos fenômenos ufológicos e paranormais, desempenhando um papel semelhante à ilustração na Europa nos séculos XVII e XVIII, ao oferecer um saber secular e temporal afastado das concepções religiosas. Ok? Então é assim, gente, eles veem o mundo, né, dentro dessas divisões, né, que é algo bem positivista que vocês vão entender. Eu vou falar sobre positivismo agora, daqui a pouco. Uma visão bem positivista, né? O positivismo tinha essa visão, né, de você... Eles entendiam assim que a história vinha passando por várias fases evolutivas, né? E a coisa começou lá com animismo, né, fetichismo, e a coisa foi evoluindo. Da metafísica, materialismo, para o cientificismo, etc. Eles entendem, né, que o ser humano ele evolui dessa forma. Quer dizer, é uma outra contaminação também que vem do evolucionismo, tudo isso. O positivismo está hoje completamente superado, menos para os céticos, né? Para os céticos, eles aderem ao positivismo como se fosse assim, a corrente de vanguarda mais atual possível, né? E algo assim, quase uma religião para eles isso daí. E o positivismo é uma religião, aí que está. Como é curioso, não? Será que o pessoal tem noção disso? Bom, vamos lá, que vocês vão entender o que eu estou falando. A adoção do cientificismo pelos céticos está associada à expectativa malograda ou frustrada de que a ciência fundaria um tipo de autoridade mais racional e civilizada. Cientificismo é uma posição filosófica e não científica que considera válido somente o conhecimento científico.
a ciência se converte no mito da modernidade, substituindo o impulso pessoal, a paixão e o ímpeto revolucionário. O avanço científico europeu no final do século XVIII, decorrente da primeira revolução industrial, fez com que o homem acreditasse que detinha o domínio total da natureza. Então, algo que eu já falei, né? Havia essa ilusão, né? Uma total ilusão aí de que a ciência iria ser assim ser assim a proa, né? O navio de proa que iria conduzir tudo o mundo, né? E muita gente acredita nisso até hoje, certo? Só que essa corrente cientificista, ela logo assim foi frustrada. Por quê? Porque logo veio a Primeira Guerra Mundial, né? Logo aí veio os fascismos, né? Veio o nazismo, e você vê o quanto do nazismo ele se escorou na ciência, né? Toda a grande parte da máquina destrutiva de guerra do nazismo saiu da ciência, né? Para não falar também dos totalitarismos comunistas e o próprio fascismo italiano, etc., né? Então eles estavam muito escorados na ciência, né? Eles eram entusiastas mesmo da ciência, certo? Eles acreditavam que eles juntavam então eles juntavam a ideologia do Estado, né? E eles patrocinavam a ciência, eles juntavam a ideologia do Estado com a ideologia científica, cientificista, né? Você vê que a própria eugenia vem dessa época, certo? Cesare Lombroso, que acreditavam que por meio da ciência iria melhorar as raças, né? A própria ideia de raça ariana do Hitler é uma ideia totalmente científica, baseada em Darwin, né? Que vem de Darwin, é algo assim, totalmente. Você vê que o próprio marxismo, né, Revolução Russa, eles disseram que aquilo ali era um comunismo científico que eles estavam praticando, certo? Tá certo? Comunismo científico, né? Agora nós vamos implantar sociedades que serão sociedades baseadas numa engenharia social científica. Quer dizer, vamos aplicar aqui um método científico para forjar, para moldar a própria sociedade. Olha que loucura, gente. Né? Isso também veio da antropologia, também, da antropologia social, certo? Veio também muito da antropologia social, de que era aquela noção de que o europeu, né, civilizado, ele iria entrar no meio dos povos primitivos, né, e iria não só compreender esses povos, né, na sua totalidade, no seu âmago, certo? Como também eles iriam por civilizá-los, né? Civilizá-los. Era o neocolonialismo, né? Você vê que vem tudo ao mesmo tempo, antropologia social, o neocolonialismo, né? O expansionismo imperialista, os países todos, né? Das grandes potências, né? Europeias, as pretensões todas de você ampliar, né, o escopo da sua cultura para outros países, tudo isso de uma forma, como eles diziam, científica. Não é incrível? Então a frustração de tudo isso foi imediata, quer dizer, porque veio a Primeira Guerra Mundial, veio a crise, depois a crise de 29, né? Quer dizer, acreditava que a economia regida aí também por princípios científicos, o progresso ia ser total, e veio a crise de 29, né? Crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores, o colapso da economia mundial, né? Crise total no mundo, né? Se acreditava no liberalismo econômico, né? Que também a mão invisível do mercado e tudo mais, né? Com alguns simples planejamentos né, estatais, né? Você poderia prover uma economia de um progresso eterno, economia progresso contínuo, né? Então foi uma frustração, né? Para não falar aí da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Você vê todas as armas de guerra que foram construídas, o próprio avião, né? Na Guerra Mundial já foi usado. Todas as armas de destruição, né? Gás venenoso na Primeira Guerra Mundial. Nunca se tinha usado gases.
armas biológicas, bacteriológicas para ser desenvolvidas, tudo com o aval da ciência, né? E que foi culminar com a bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Então, vocês veem aí que a ciência, né, queria ser assim algo que iria só prover, né, como Júlio Verne gostaria, certo? Só trazer progresso, trazer bem-estar, né? Acabou trazendo destruição, acabou trazendo todas uma série de outras desgraças no seu bojo, né? Então isso aí já foi por terra, certo? E agora, como pode, né? Como pode? A ciência, ela ressurge, ela pega, né? Ressurge, como hoje está aí, como assim? Como assim? Como se fosse algo totalmente ilibado, como se fosse algo sacrossanto. A ciência virou algo sacrossanta, né? Sacrossanta, assim, é sinônimo de algo certificado, entende? Quando a ciência, desde sempre, desde sempre esteve envolvida assim nas piores desgraças, né? Certo, gente? É só vocês verem aí a medicina mesmo, né? Gente, a história da medicina é um negócio assustador, né? Da ciência médica. Estude a história da medicina, é um negócio assustador, né? De filme de terror, né? É, bom, eu não vou entrar muito nisso aqui, vamos continuar aqui. Bom, então é isso daí. Você acreditava que o homem iria. A ciência e a gente ia compreender tudo, né? Com o auxílio da ciência. Até hoje, muita gente ainda acredita nisso. E é claro, não vamos abandonar, né? A gente continua usando a ciência. Ninguém está dizendo aqui para a gente abandonar a ciência. Vamos cair então agora na crença cega. Não, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que esse tipo de postura, né, de atitude, é uma postura que também, né, ela é suscetível, suscetível de autoanálise. Né? Não é assim que o cara, que nem os céticos aí, não, nós é que vamos subir lá no topo e vamos ficar, né, lá do topo julgando todo mundo, condenando todo mundo. Não, negativo, porque o próprio ceticismo é uma corrente como qualquer outra, certo? E até com traços religiosos, muitos traços religiosos. Quer dizer, o que eles dizem combater, né, se opor, na verdade eles mesmos possuem muitas das características daqueles que eles pretendem anular, pretendem desmoralizar. Agora é engraçado, né? Bom, teorias cientificistas. Os últimos anos do século XIX e os primeiros do XX foram marcados pela difusão de diversas teorias cientificistas que, apregoando o domínio da ciência e do método empírico sobre os devaneios metafísicos da religião, deixaram marcas profundas no estudo da natureza com o evolucionismo de Charles Darwin e da sociedade com o positivismo de Augusto Comte e o darwinismo social de Herbert Spencer. Além disso, aprimoraram teorias no direito e na psiquiatria com a antropologia criminal de Cesare Lombroso e Enrico Ferri, e mesmo na religião com o espiritismo de Allan Kardec. Tais correntes procuraram romper com as assunções abstratas e metafísicas, compartilhavam a convicção de que a ciência e a técnica resolveriam os problemas básicos da humanidade e proporcionariam felicidade geral. Então a ciência até hoje não conseguiu responder nem as questões mais básicas, né, de onde vem tudo, por exemplo, certo? Existem só teorias, né? Só teorias. A ciência que se pensava que hoje, na época que nós estamos, a ciência já teria resolvido praticamente, respondido todas as questões, respondido todas as grandes indagações da humanidade, né? As grandes dúvidas, e não foi isso que aconteceu. O positivismo foi uma grande moda intelectual de sua época, ao qual todas as teorias que se pretendessem científicas, leia-se verdadeiras ou corretas, deveriam ajustar-se. As raízes do positivismo são atribuídas ao empirismo absoluto do filósofo humanista escocês David Hume, que concebia apenas a experiência como matéria do conhecimento. Em sentido estrito, o termo designa o conjunto das doutrinas do filósofo e matemático francês
Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, ou simplesmente Augusto Comte, cujo princípio essencial é: só podemos conhecer os fenômenos positivos reais da experiência e as suas leis, isto é, eles seriam os únicos objetivos de investigação do conhecimento. Certo, então o Comte ele achava que a ciência só tinha como estudar aquilo que poderia ser observável, verificável, palpável, né? Comte sustentava que as ideias se relacionavam de forma lógica e matemática, de modo que toda investigação transcendental ou metafísica que não pudesse ser comprovada deveria ser relegada ao plano da imaginação e da fantasia. O plano da razão fica limitado à ordenação dos fatos, procurando determinar seus antecedentes necessários e generalizar as interpretações a fim de estabelecer leis úteis à sociedade humana. Trazida ao Brasil por jovens que estudaram na França, alguns dos quais tinham sido até mesmo pupilos de Comte, a doutrina positivista encontrou ampla acolhida por aqui, no Brasil, né? Afinal, para diversos setores da elite urbana, política e intelectual tupiniquim, nosso país, mergulhado no atraso da monarquia e da escravidão, precisava seguir urgentemente os rumos do progresso e da civilização sinalizados pela Europa. Em 1884, foi publicado o livro de Luiz Pereira Barreto, As Três Filosofias, publicada pela editora Laemmert, tido como marco inicial, e 2 anos mais tarde fundada a Sociedade Positivista Brasileira no Rio de Janeiro. O positivismo brasileiro logo se dividiu em 2 facções, a ortodoxa e a dissidente. Miguel Lemos e Teixeira Mendes lideravam a primeira, ao passo que Luiz Pereira Barreto, Tobias Barreto e Silvio Romero lideravam a segunda. A atuação doutrinária do tenente-coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, professor da escola militar, bem no interior das Forças Armadas, foi fundamental para criar um espírito de corpo na caserna, pois boa parte da oficialidade imbuiu-se do destino histórico de implantar um regime republicano que fosse fundamentado na égide da razão e da ciência positivista. A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, foi sem dúvida o ápice do positivismo no Brasil, levando em conta que os adeptos de Comte não só tomaram parte na preparação e no desfecho do golpe, como também assumiram cargos de relevo no nascente regime. Foram numerosas as influências do positivismo na organização formal da República Brasileira, entre elas o dístico Ordem e Progresso na bandeira, a separação da Igreja e do Estado, a decretação dos feriados para comemorar e fortalecer o espírito cívico, o Dia da Bandeira, proclamação da República, Tiradentes e 7 de setembro, o estabelecimento do casamento civil, etc. Como ministro da Instrução Pública, Constant reformulou todo o ensino brasileiro de acordo com o ideário de Comte. O positivismo continuou a prevalecer entre os militares, fornecendo as diretrizes para as rebeliões tenentistas da década de 20. Entre 1930 e 45, o positivismo orientou a formulação da organização estatal do presidente e ditador Getúlio Vargas em seu projeto de desenvolvimento nacionalista burguês. No golpe deflagrado pelos militares em 31 de março de 1964, sob a alegada justificativa de que agiam para salvar o país do caos e do perigo comunista, também podemos entrever as linhas gerais da doutrina de Comte. De modo sutil e pouco visível, remanesceu entre nós um modo de pensar positivista que se faz sentir consciente ou inconscientemente em todos os campos, nas ciências, política, economia, artes, teatro, literatura, etc. Foram adotando esses dogmas como leis científicas ou inspirando-se neles que os céticos formularam e difundiram uma série de diagnósticos sobre ufologia e parapsicologia. Então vocês veem aí que o positivismo ele teve uma influência enorme no Brasil, uma influência penetrante mesmo, né? Da proclamação da República foi obra de positivistas e pedreiros também, diga-se de passagem, ok? Eu não disse aqui isso nesse artigo aqui, mas o fato é que praticamente todos os positivistas eram pedreiros também, né? E, na verdade, vamos dizer assim, não se separa uma coisa da outra, tá certo?
é gozado, né? Então os céticos aderiram justamente a isso, né? Ao que vem dos pedreiros, certo? Dos pedreiros. Então os positivistas nada mais eram do que pedreiros, certo? E toda essa doutrina positivista, ela se impregnou, né? Penetrou profundamente na cultura brasileira. E vamos dizer que até hoje, né? Até hoje é tão forte isso que as pessoas nem sequer percebem. Um negócio que já virou natural, virou um cacuete natural ser positivista. E os céticos naturalmente aderiram a isso. Eles são positivos. Os céticos são positivistas até a medula, né? Até a medula. E muitos talvez não saibam disso, deveriam saber. Né? Mas muitos, eu acho que talvez nem saibam disso. E pior, né? Pior ainda se o cara saber e continuar cético. Isso que é pior, certo? Bom, mas como eu estou dizendo, também não estou dizendo que tudo no positivismo é ruim. Não é isso que eu estou falando, né? É, eu acho que, claro, há certos aspectos do positivismo que eu acho que são válidos, né? Como não? Certos até que são válidos, mas você vê que o positivismo, ele anda de braços dados também com o marxismo, né? Em grande parte. Braços dados, né? Você vê que eles conseguiram impor no Brasil, os positivistas, até a separação da igreja e do Estado, né? Então, é algo assim, é algo que é algo anticlerical, né? Eles já tinham essa noção, quer dizer, que também é do iluminismo, né? É do iluminismo, quer dizer, aquele negócio é, de você fazer com que o Estado, né, se torne assim totalmente separado da igreja, né? Da religião, né? Então você vê como eles venceram totalmente, né? Mas nós temos isso hoje totalmente implantado. Agora, é, é assim, eles implantaram tudo isso, né? E agora eles vão aprofundando o negócio, quer dizer, com os céticos há um aprofundamento ainda maior, né? Ainda maior daquilo que eles implementaram. Então vamos aqui continuar. Porre ideológico. O erro infantil e a impropriedade de perceberem tal assimilação tardia atestam um caso sintomático de ideia fora do lugar ou de porre ideológico. Mas é preciso fazer algumas distinções se quisermos realmente compreender a atitude dos céticos, sem incorrer nos mesmos slogans cientificistas que a gente esclarecida, entre aspas, tanto gosta de repetir. Ao se assumirem e se comunicarem por meio de um discurso pautado nos paradigmas positivistas, os céticos acabaram por ressuscitar, involuntariamente ou não, a teoria fundamental da doutrina, a chamada Lei dos Três Estados, segundo a qual a evolução da humanidade está necessariamente pautada por três estados sucessivos: o teológico, subdividido em fetichismo, politeísmo e monoteísmo, no qual os fenômenos da natureza e os problemas do homem são explicados por causas sobrenaturais. O metafísico ou abstrato, em que essas causas sobrenaturais são substituídas por entidades metafísicas, e o positivismo ou cientificismo, no qual o espírito humano renuncia a conhecer a essência dos seres e se propõe unicamente a estabelecer relações variáveis de sucessão e similitude entre os fenômenos. Com essa atitude, os céticos ingenuamente incorrem no equívoco primário de considerarem o pensamento mágico ou tudo aquilo que não for racional e científico como resquício de um passado a ser apagado e esquecido, ou uma maneira equivocada de pensar a realidade. Quando as crenças mágicas ou religiosas insistem em se fazer presentes, costumam dizer que subsistem apenas porque a ciência ainda não se deu conta de explicá-las devidamente ou porque as pessoas que as cultivam são simplórias, atrasadas e supersticiosas. Entretanto, não é isso o que os antropólogos, sociólogos, historiadores e psicólogos têm verificado desde o início do século XX. O fato é que, conforme qualquer pessoa pode constatar, é estupefaciente que os céticos, geralmente tão bem informados, não tenham constatado isso, que a ciência convive e mescla-se com as crenças religiosas e que formas diferenciadas de pensar convivem simultaneamente. Então é isso que parece que eles não querem perceber, né? Então, é,
eles parecem que ficam tanto quanto embotados em relação a isso, né? Quer dizer, eles negam nesse afã de querer negar tudo aquilo que não é palpável, né? Que não é físico, que não é material, né? Então eles embarcam nessa do Augusto Comte aí, né? E eles pensam que o aspecto metafísico, né, abstrato, ele apenas é algo que está no campo sobrenatural, né? Então, e portanto ele não tem assim nenhum tipo de prerrogativa para ser estudado. Quer dizer, você tem que deixar tudo isso de lado, entende? Quando os grandes fenômenos religiosos, por exemplo, né, incluindo aí os milagres, certo? O campo todo aí das profecias, dos milagres, das visões, né? No caso das aparições, por exemplo, todo esse aspecto, ele nunca foi negligenciado por antropólogos, por etnólogos, pelos próprios historiadores. Os historiadores, um pouco. Os historiadores teve uma época aí que só estudou-se história econômica, né? Só história material, uma história bem marxista. Né? Até hoje essas correntes na história são muito fortes, né? Aí, por exemplo, se você pegar o pessoal aí da Universidade de São Paulo, da USP, né? 90% marxismo ainda, até hoje. Né? Não saem disso daí. Mas veja bem, os grandes sociólogos, né, eles passaram aí o século XX, todo o século, desde o início do século XX, estudando profundamente, né, todos esses aspectos aí de movimentos religiosos, certo? Movimentos messiânicos, procurando entender o que está por trás. E é aí que está o negócio, né, gente? O que move, o que está por trás, que é isso que os céticos eles se empobrecem ao negarem isso, né, é que o que move grande parte da história, né, são crenças, certo? O que move aí são crenças ideológicas fortíssimas, do qual nem os céticos escapam, né? Você vê que os céticos eles têm suas crenças aí, no caso o positivismo, o cientificismo, né? E o que não se dá para você, não dá para você virar as costas, né? Pelo, para o fato de que o ser humano ele é dominado em grande parte por impulsos religiosos, por impulsos que o levam, né, que o fazem caminhar para o transcendente. Né? Você vê o quão forte o quão ainda é forte e poderoso tudo isso. Né? É inescapável, você não tem como escapar disso, você não tem como você cortar, né, fazer assim uma separação do ser humano. Né? Do ser humano e fazer assim, não, o ser humano ele é um ser racional apenas e ele não dá para você se tornar um ser totalmente racional, né? Então é algo assim mais ou menos como os vulcanos lá no Star Trek, o Spock, né? Os vulcanos, quer dizer, eles achavam assim que você podia se tornar assim, totalmente lógico, né? Como dizia o Spock, totalmente lógico, né, e extirpar totalmente as emoções e tal. Né, isso é impossível. Né, o ser humano é um todo, você não tem como você... né, tanto é que você vê que Star Trek, o Spock, ele jamais conseguiu, né, fazer isso, certo? E vira e mexe, tá cheio de vulcano lá que as emoções assim, afloram de maneira fortíssima. Né. Aliás, os vulcanos eles fazem essa disciplina, né? Aliás, o nome da disciplina vulcano é culinar, né? Culinar, fazer o culinar lá, que é erradicar totalmente as emoções. Seria assim o máximo, seria o nirvana dos vulcanos, né? Chegar ao culinar. É, você vê que na própria série Star Trek mostra bem isso, né? Os vulcanos, eles nunca conseguem extirpar as emoções, né? Vira e mexe isso aflora e aflora de maneira fortíssima, né? E os próprios vulcanos têm crenças religiosas, é gozado isso, né? Muito engraçado. Então, não há como separar. Esse é um grande equívoco que os céticos, os cientificistas aí, os adeptos da ciência, entre aspas, cometem. Esse é outro dos grandes equívocos, né? Sendo que os antropólogos, que não deixam de ser cientistas, também cientistas sociais, os sociólogos, eles passaram o século XX inteiro estudando isso daí.
tá cheio de livros deles aí, eu estudei vários, eu passei anos estudando vários, lendo muita antropologia, né, sociologia também, estudando tudo isso, Durkheim, né, o Levi-Strauss, tudo isso, todos esses autores aí, né, o Evans Pritchard, grandes antropólogos, né, que estudaram as sociedades primitivas e mostraram que esses seres ditos que a gente tem como primitivos, né, que o positivismo taxou erroneamente de seres primitivos, que é um outro preconceito, outro grande equívoco de noção, de termos, de conceitos, né, chamar algum povo de povo primitivo, certo? Você pode até chamar vulgarmente, aí, de maneira vulgar, né, mas isso daí, dentro da antropologia, é um negócio assim inaceitável, né, porque os antropólogos eles comprovaram que todos os povos, qualquer que seja, né, por mais primitivo, entre aspas, que pareça, eles têm uma mentalidade lógica também, uma mentalidade científica também, só que a maneira como eles aplicam essa mentalidade científica e cética, ó, vejo, cética, racional, científica, é diferente da nossa, é diferente do iluminismo, né, do Ocidente, do chamado racionalismo do Ocidente, do racionalismo cartesiano, é diferente, mas eles não deixam de ser racionais, não deixam de ter uma mentalidade também científica, só que eles aplicam isso de outra forma, eles expressam isso de outra maneira, né? A gente também a gente tem várias maneiras de expressar, por exemplo, nossa religiosidade, nossas crenças, né? Da mesma maneira, esses outros povos, essas outras culturas, né, eles fazem, só que eles fazem de outras formas, né? E você não pode reduzir isso a algo assim, né, como quis o Augusto Comte, por exemplo. O Augusto Comte ele pretendeu isso, né, taxar, rotular, né, uma certa sociedade, né, uma certa cultura, uma certa época, né, como se tivessem fases muito distintas, né, e na verdade nunca houve essas fases tão distintas assim, né. Todas as épocas, desde a antiguidade, certo? Desde a antiguidade você vai ter povos, né, povos aí que acreditavam, né, em deuses e tudo mais, e ao mesmo tempo eram povos extremamente irracionais também, construíram civilizações, né, e foram os protagonistas que a gente poderia chamar de protociência, né, e já praticavam uma espécie de ciência. Quer dizer, você não tem como você ficar separando isso em compartimentos estanques. Isso aí é um grande equívoco, um equívoco que os céticos ainda cometem, e caem nisso. E caem nesse equívoco. Bom, deixa eu continuar aqui. Bom, exato, eu parei aqui. O sociólogo francês Émile Durkheim, em seu clássico livro As Formas Elementares de Vida Religiosa, foi publicada pela editora Paulus, no Brasil, em 2001. Vai ter uma edição da editora Paulus em 2001. Publicado em 1912, assinalou que tanto a lógica do pensamento religioso quanto a do pensamento científico são constituídas dos mesmos elementos essenciais, certo? O Durkheim foi um dos que melhor perceberam isso. Esse livro do Durkheim, eu já li, acho que umas 2 vezes esse livro, As Formas Elementares da Vida Religiosa, né? Nome de consulta, leitura e consulta obrigatória, né? Um livro basilar para se entender o que é religião, né? Por que as pessoas acreditam em algo, né? Esse livro explica muito, muito bem isso. Para ele, o primitivo é então motivado a não duvidar do seu rito diante da prova de fato contrário, sobretudo porque o seu valor está ou parece estabelecido por um número mais considerável de fatos concordantes. Não é por acaso, portanto, que a ciência encontra-se repleta de elementos religiosos. É que, como demonstrou Durkheim, ela nasceu da religião, assim como quase todas as instituições sociais. Quer queiram, quer não, né? Os que aí advogam o purismo da ciência sabem que a ciência surgiu da religião, né? O próprio Durkheim, sou eu que estou dizendo isso, o Durkheim acabou de dizer, né? A ciência ela sai da religião, né? A gente pode ver isso aqui, por exemplo, um exemplo de onde é que eram os cientistas todos da época do Renascimento, do Iluminismo, né? Quase grande parte daqueles cientistas, eles eram sacerdotes, eram da igreja católica,
Eles eram sacerdotes ou eram filósofos escolásticos, né? Estavam profundamente ligados com, com o catolicismo, e muitos não deixaram de ser crentes por serem cientistas, né? Não deixaram, certo? A maioria deles continuou acreditando em tudo aquilo que eles acreditavam, né? O exemplo maior talvez seja Newton, né? Que é tido aí como quase um sinônimo, né, de ciência, de ciência absoluta e matemática e lógica. O Newton era um grande alquimista, certo? Um grande místico. Eu acreditava, ele deixou aí cerca de 30, né? Acho que 30 tomos, um negócio assim inacreditável, de obras metafísicas. Impressionante isso, certo? Ele chegou a fazer até um estudo da topografia do inferno. Vejam vocês, né? Vejam vocês, o Newton, entende? Então, claro, a ciência mesma, né? A ciência mesmo, como disse o Durkheim aqui, ela está cheia de elementos religiosos. Ela se estrutura quase como uma religião, né? Claro que muitos aqui vão discordar, e muitos falam, e muitos desses céticos andam por aí, né, estilo Richard Dawkins, né, estilo Sam Harris, Daniel Dennett, estilo Christopher Hitchens, né? Esse pessoal, não esqueça aí do Michael Onfray, né? Desse pessoal todo aí, esse pessoal todo aí, eles vivem dizendo que não, que a ciência, a ciência é pura, né? Que a ciência ela não tem nada a ver com a religião, né? Que a ciência é muito diferente da religião, né? Que é um equívoco total, certo? Total, assim, uma ignorância assim tremenda desse pessoal, certo? E porque veja bem, a ciência é tão parecida com a religião, né, que a ciência também tem seus ritos, né? Tem seus papas, tem seus santos, certo? A ciência tem tudo isso. A ciência idolatra um monte de cientistas como se fossem santos. Isso aí não é religioso? Não é algo religioso? Certo? A ciência levanta estátuas. Tá cheio de estátua de cientista aí, gente. Né? Isso aí não é... Né? Só volta a acender vela ali. Olha que não duvido que tenha um cientista aí que acende até vela aí, estátua de cientista aí. Né? Tem vários cientistas que são idolatrados com verdadeiros santos. Né? Tá cheio. Tá cheio. Então, fora os ritos. Né? A ciência também tem os seus ritos. A ciência tem seus dogmas. Né? Tá cheio de dogma incontestável na ciência. Você contestar, certo? Você é mandado para o Gulag. Certo? Você é excluído aí de tudo. Né? Tá cheio de dogmas na ciência, você não pode nem contestar. Né? Por exemplo, o darwinismo hoje se tornou um dogma. Né? Uma verdade absoluta. Então, isso aí não é muito parecido com a religião, não? Quando se publica um estudo, quando o cientista vem e proclama algo, e ele diz, ó, isso daqui acabou, fim de papo. Todo mundo engole, aceita, acredita. Assim, mas como é que a gente aceita, acredita? Acredita, confiando na palavra dele. Não, como na palavra que você está falando, saiu na Science, saiu na Nature, né? Tá ali, tá bom, pegue o artigo dele lá, vê se entende alguma coisa, vê se alguém entende. Às vezes nem os próprios pares dele conseguem entender o que está naquele artigo. Entende? As pessoas simplesmente aderem àquilo e tomam aquilo como confiável, por causa da reputação, né, da ciência, por causa da confiabilidade, da credibilidade que se confere a essas revistas científicas, né, sendo que o Alan Sokal, vejam vocês, o Alan Sokal, né, ele mostrou que essas revistas científicas aí podem ser facilmente enganadas. Tá cheio de engodo aí no meio, porque o Alan Sokal, vocês lembram o que ele fez? O Alan Sokal é um físico da Universidade de Nova York, certo? Que nos anos 90 ele fez o seguinte: ele escreveu um artigo, né,
ele escreveu um artigo ali cheio de encheção de linguiça, né? De, de falácia. Pessoal pegando termos assim bem complicados, né, da física quântica, ele misturou física quântica, ele misturou física quântica com algumas teorias filosóficas, né, com criticismo, com determinismo, eh, com idealismo, né, ele misturou ali várias correntes, ele pegou várias proposições filosóficas, misturou com física quântica, né, acho que ele também misturou o Wittgenstein também, e para mostrar mais ou menos o quê? Para dizer assim, ó, eu estou aqui querendo, né, comprovar, né, querendo dizer aqui no meu artigo que toda a realidade, na verdade, é um construto, entendeu? Esse que ele propôs no artigo dele, a realidade não existe, ela só existe como linguagem, né, aquilo que o Wittgenstein chegou a propor, tá, né, de que aquilo que você não pode expressar, né, só pode existir aquilo que você pode expressar numa linguagem, né? O Wittgenstein havia proposto mais ou menos isso, né, no seu Tractatus Lógico-Filosófico. Então ele misturou isso e disse assim, o Alan Sokal nesse artigo, né, querendo assim, falaciosamente, querendo comprovar aquilo, já eles sabendo que aquilo era pura enrolação, né? Não, é que tudo que existe, todo o universo é um construto da linguagem e da mente, né? E ele utilizou, aí ele escreve esse artigo, né? Sabendo que aquilo não tinha mínimo fundamento, na verdade, mas misturando um monte de termos da física quântica, da filosofia, termos assim que os acadêmicos adoram ficar regurgitando. Ele colocou tudo isso no artigo e ele mandou para a revista, para uma revista científica. E vocês acreditam que a revista científica aprovou o artigo dele, publicou o artigo, né? Publicou o artigo dele, né? Aí só mais tarde que o Alan Sokal ele vem e fala assim, ó, gente, isso aqui que eu publiquei é pura enrolação, é uma fraude. E vocês aceitaram, entende, gente? Então é isso aí que é a credibilidade da ciência, né? Isso aí foi um negócio assim que mexeu profundamente, né? Depois o Alan Sokal publicou um livro chamado Imposturas Intelectuais. Tá aí o livro, vocês podem. É fácil de vocês encontrar esse livro. Vocês têm que ler esse livro aí, porque é fantástico, né? Isso aí desmitifica. Isso aí, olha, você vê que não tem. Vocês já viram um cético falar da Alan Sokal? Vocês viram algum desses entusiastas da ciência aí falarem do Alan Sokal? Eles não falam, porque é algo constrangedor, né? É algo que os desautoriza até a fazer o que estão fazendo, porque se alguém aí engana uma revista científica, manda um artigo lá, né, e aquilo é publicado, e ainda tem um monte de outros cientistas que leem aquilo e ainda engolem aquilo, são capazes até de citar aquilo como se fosse... Gente, olha o engodo no negócio. Olha o engodo, entende? Eu não estou dizendo aqui que a ciência toda é engodo, longe disso. Longe disso, longe, longe. Estou dizendo aqui que a ciência também é suscetível a enganações, a fraudes, certo? A todo tipo de manipulação, entende? Então, para vocês verem como é que é o negócio, gente, certo? Então, a ciência tem sim muito de religião, sim. Muitos vão discordar, certo? Eu entendo perfeitamente. Olha, eu já fui cético, certo? Mas não assim, militante, certo? Eu fui cético, eu cheguei a colaborar com publicações céticas aí, né? E ainda escrevo muitos artigos e matérias, mas com um espírito até cético, né? Mas o meu ceticismo não é um ceticismo religioso, tá certo? Eu não fico militando a favor do ceticismo, certo? E também faço uma autocrítica. Também certamente, às vezes eu também posso cruzar essa linha aí, né, e cometer vários equívocos, tá certo? Eu faço uma autocrítica também, não estou isento. Essa própria meu artigo que eu estou lendo aqui também é um artigo que deve ter pontos aqui frágeis, né, que eu estou falando e que talvez para muita gente não é insustentável, tudo bem, né? Mas eu faço a minha própria crítica, certo? Eu não vou ficar aqui querendo impor uma religião,
né? Como, por exemplo, muitos céticos fazem. Também não vou dizer que são todos que fazem isso, certo? Não são todos, ainda bem. Né? Tem muitos céticos aí que você pode conversar muito bem. Nunca tive, aliás, eu nunca tive assim nenhuma rusga aí, né, com cético e tudo mais, né? E nunca tive nada disso aí. Eu sempre até tive boas relações, vamos dizer assim, certo? Mas vamos continuando aqui. Então, onde é que eu estava? Tá certo. Eu nem sei se eu li essa trecho aqui. Todavia, ao pretender isso, estabelece. Eu acho que eu vou. Se eu já li, vocês me desculpam, gente, mas não vou me arriscar aqui a pular essa parte. Entretanto, ela tende a substituir a religião em tudo o que diz respeito às funções cognitivas e intelectuais, certo? Disse aqui o Durkheim. Todavia, ao pretender isso, estabelece um conflito contraditório, pois não pode negar algo que existe e é uma realidade. A ciência não teria competência especial para atribuir a si o conhecimento do homem e o mundo, já que sequer conhece a si própria. Então, aí disse o Durkheim, abre aspas, ela própria é objeto de ciência e está longe de poder impor. Permanece sempre à distância da ação. É fragmentária, incompleta, avança muito lentamente e jamais está concluída, mas a vida não pode esperar. Teorias que se destinam a fazer viver, a fazer agir, são obrigadas a passar à frente da ciência, completando-a prematuramente. Né? Puxa vida, isso aqui é uma maravilha que o Durkheim falou. Né? Então é assim, você vê que a ciência, ela que se pretende total. A ciência é algo assim muito, muito limitada, né? Extremamente limitada e fragmentária. A ciência ela só pega uma partezinha, né? Ela pega ela consegue estudar apenas uma fração minúscula dos fenômenos totais. Então a ciência ela pega algo e corta, né? Corta, 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 corta até chegar aquele pedacinho mínimo e ela estuda aquilo lá, certo? E ela perde aí a noção do todo. E ela pretende explicar toda a existência, o universo, a partir de de um fragmento que ela estuda. Não é muita pretensão isso? É muita pretensão, gente. É muita arrogância também, não? É um equívoco, vai. Para não dizer aqui que eu estou apenas pichando aqui a ciência. Não é nada disso. Eu acho a ciência algo que ninguém deve abrir mão. Mas a ciência, se pretender, né, pretender que vai ter explicação total aí, porque a física vai explicar todo, né, isso que na verdade eles estão fazendo ultimamente, né? Não, a física vai explicar vai explicar até a mente de Deus, vai explicar a existência, vai explicar tudo, entende? Gente, isso não dá, não dá. Ciência fragmentária, como ele diz aqui o nosso amigo Durkheim. Né? Discípulo de Durkheim, o filósofo e sociólogo francês Lucien Levy-Bruhl dedicou grande parte de sua vida ao estudo das sociedades ditas primitivas. Em sua obra A Mentalidade Primitiva, de 1922, define a mentalidade primitiva como sendo pré-lógica, sem que se refira às inabilidades para o raciocínio, e sim às categorias em que o mesmo se processa. O humano moderno não é o primitivo, mas tampouco possui os valores, conceitos, axiomas e sentimentos idealizados pelo cientificismo positivista dos céticos. E como os primitivos, tende a ser místico ao situar-se para além da verificação possível da experiência empírica e ser indiferente às contradições. Na mentalidade mística, tudo pode acontecer a partir de forças não visíveis. As ligações de causa e efeito são até percebidos, mas o significado principal é atribuído às causas naquele determinado momento em que são socialmente relevantes. Tão certo quanto o raciocínio lógico e a própria capacidade de inferir logicamente as consequências de tais ou quais situações não serem exclusivas do pensamento científico, este não constitui garantia de cientificidade, muito menos de verdade. A ausência do real, diferença entre a ciência desenvolvida segundo os moldes adotados desde o século XVI e as pagelanças dos selvagens, foi cabal e magistralmente demonstrada pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss, que eliminou a distinção
feita entre mentalidade lógica e pré-lógica para afirmar a superioridade de uma cultura sobre outra e revalorizou sobremaneira os mitos, a religião e as artes. Né? Grande Claude Lévi-Strauss aí. E as artes. Então, aqui. Nascido na Bélgica em 1908, membro da Academia Francesa e ex-professor de Antropologia Social no Collège de France e na então nascente Universidade de São Paulo, Lévi-Strauss arguiu que o pensamento selvagem e o mitológico obedecem ao mesmo inconsciente coletivo que o científico, uma vez que se nutrem da mesma lógica. Entre 1935 e 1949, realizou várias expedições pelo Brasil e conviveu com diversas tribos indígenas, especialmente com os Nambiquaras, próximos das nascentes do rio Tapajós, no Brasil Central. Isso fez com que ele soubesse observar e reconhecer exemplarmente que a cultura não era privilégio da Europa, e naquilo que erroneamente se convencionou considerar como estágio infantil da humanidade, reside toda uma gama de conhecimentos complexos e profundos, derrubando um mito racista de que os primitivos seriam incapazes de estabelecer visões de mundo coerentes, sistemas lógicos e se comunicarem a partir de referenciais puramente afetivos. Então, o Lévi-Strauss teve um grande mérito nesse aspecto. Claro que a teoria estruturalista do Lévi-Strauss já foi bastante criticada também. Né? E claro que muitas posturas do Lévi-Strauss idem, só que ele teve um grande papel, né? E o Lévi-Strauss deixou uma obra vastíssima, né? Gigantesca, monumental. O Lévi-Strauss que viveu aí mais de 100 anos de idade, né? Viveu muito tempo, né? Então ele deixou uma obra realmente vasta, uma obra gigantesca. E ele acabou com isso daí, né? Então depois do Lévi-Strauss, você falar de usar esses termos positivistas aí, né? Não faz mais sentido, não faz sentido nenhum, certo? Chamar povos de atrasados, pré-científicos, pré-lógicos, né? Isso aí é uma besteira total, porque esses povos não são pré-científicos, coisa nenhuma, não são pré-lógicos, esses povos também têm uma cientificidade, eles também têm uma maneira uma maneira de trabalhar o aspecto científico, eles fazem isso da maneira deles. Né? Muitas vezes, essa maneira, o Lévi-Strauss, analisando os mitos desses povos, ele encontrou a lógica por trás desses mitos, certo? Por trás desses mitos, os mitos têm uma lógica assim tremenda, né? Tem uma... Bom, em vez de eu falar, gente, acho que é melhor eu ler porque já está aqui. Enquanto a ciência racionalista e positivista do século XIX desprezava o folclore, a magia, a mitologia, o animismo e os rituais fetichistas em geral, Lévi-Strauss estendeu-as como recursos sofisticados da narrativa tribal e expressões legítimas de manifestações de desejos, projeções inconscientes. A narrativa oral, conforme decodificou, corre da esquerda para a direita num eixo diacrônico, relativo à diacronia, perspectiva de análise histórico-evolutiva, num tempo não reversível, enquanto que a estrutura do mito sobe e desce num eixo sincrônico, num tempo que é reversível. Então, abre aspas, disse aqui o Lévi-Strauss em As Organizações Dualistas Existem, publicada pela editora Tempo Brasileiro em 1967. O dualismo diametral aparente entre os de cima e de baixo, por sua vez, esconderia um sistema de três polos, o alto podendo ser representado por um polo, o céu, enquanto que o de baixo exige dois, a terra e a água. Em outros bom, fecha aspas aí, foi o que disse Lévi-Strauss. Em outros lugares, as duas metades representariam uma criação do mundo, a outra a sua conservação. A oposição notada por Lévi-Strauss na Melanésia e na América do Sul entre o alimento cozido e o cru, como aliás o que lhe é sempre paralelo entre casamento e celibato, implicaria numa assimetria do mesmo tipo entre estado e processo, estabilidade e mudança, identidade e transformação. Partindo da linguística e da psicologia do princípio do século XX, Lévi-Strauss estabeleceu que as crenças e as instituições em toda a sociedade obedecem a um sistema de estrutura.
Metodologicamente, o estruturalismo lida com sistemas em grande escala, decifrando e delineando as relações e as funções dos elementos que constituem tais sistemas, desde a linguagem e práticas culturais aos contos folclóricos e textos literários. O estruturalismo fez do filósofo seu mais celebrado representante, embora este sempre renegasse o papel de fundador de uma escola. Alguns anos mais tarde, a noção de estrutura se firmaria graças principalmente ao psicanalista Jacques Lacan, aos filósofos Michel Foucault e Louis Althusser e ao semiólogo Roland Barthes. Ao abolir a concepção de história linear e negar peremptoriamente a existência de uma historicidade única, fundada nos ditames ocidentais, Lévi-Strauss voltou-se para os mitos, nos quais tudo pode acontecer e toda relação concebida é possível. Isso sem estar sujeito a regras de continuidade, ressalvando, contudo, que não seriam construções arbitrárias nem ilógicas, visto que, abre aspas, se reproduzem com os mesmos caracteres e segundo os mesmos detalhes nas diversas regiões do mundo. Ele escreveu isso na sua obra A Estrutura dos Mitos, publicada pela editora Tempo Brasileiro, em 1967. Em suma, os mitos seriam essenciais para a compreensão da origem e do funcionamento da cultura que o gerou e perpetuou. Não obstante, tenta impor categorias ilógicas e racionais absolutas. Tal conduta por si só não é autossuficiente e, como bem observou Lévi-Strauss, chega a ser inútil. De fato, na história da humanidade aconteceu um fenômeno importante, o nascimento do pensamento científico e seu desenvolvimento. Abre aspas. Agora, se você olha as coisas um pouco mais do alto, dirá que isso que respeitamos nos apaixona em seus progressos passo a passo e se efetua no decorrer dos séculos, anos ou dias, é na realidade profundamente vão, já que o que nos ensina é, ao mesmo tempo, a melhor compreensão das coisas e seus detalhes e jamais podemos compreender na totalidade. Este pensamento, ao mesmo tempo que alimenta a nossa reflexão, aumenta o conhecimento. Segundo ele, mostra a insignificância do mesmo, levando em conta o ponto de vista do homem ocidental do século XX. Abre aspas. O pensamento científico é algo fundamental e devemos utilizá-lo. Porém, se nos tornamos metafísicos, diremos que de fato ele é essencial, mas ao mesmo tempo é preciso saber que não serve para nada. Isso aqui ele disse, o Lévi-Strauss, em uma entrevista a Bernardo Carvalho na Folha de São Paulo, 22 de outubro de 1989. Chamando a atenção para a natureza profunda e intelectual das condutas mágicas que consistem em respostas a uma situação que se revela a consciência por manifestações afetivas. Isso está em O Feiticeiro e Sua Magia, editora Tempo Brasileiro, 1985. Lévi-Strauss derrubou uma das maiores bravatas do triunfalismo iluminista positivista tão louvado pelos céticos, a da conquista da maturidade do homem com redução do real ao racional e do racional ao real, e, consequentemente, a da comprovação da superioridade de todos os povos que atingiram esse estágio. No caso, os europeus que se investiram da missão como se estivesse destinada, mas que serviu na verdade de desculpa e justificativa para a expansão da civilização ocidental, de libertar os primitivos das trevas de seu obscurantismo, nem que tal libertação tivesse de ser feita com o rigor com que um pai severo e amoroso ensina ao filho imaturo e indisciplinado. Desculpa. Por incrível que pareça, como se ignorassem ou tivessem desaprendido completamente as lições da história, os céticos assimilaram integralmente a perversa ideologia colonialista. Aqui eu peguei um pouco pesado. Invocando o direito natural como se essas coubesse a uma determinada casta de homens, de impor aos ufólogos seu modo de pensar em virtude destes serem inferiores e, portanto, destinados a submeterem-se aos pressupostos, preceitos e princípios da verdade dos superiores, como defendera Aristóteles na Política. Nessa transposição, os céticos encaram os ufólogos como se estes fossem primitivos ou aborígenes, no que não estão tão errados assim, mas tal como os europeus ao julgarem aqueles destituídos de cultura ou, no máximo, aptos a serem moldados pelos ditames de seu projeto civilizatório, que de tão civilizado acabou por praticamente extingui-los.
invariavelmente em todos os ataques que dirigem, novamente sem entrar no mérito de quanto podem estar certos ou não em relação a este ou aquele caso, procuram insinuar, subreptícia ou diretamente, que o ufólogo é incapaz de assimilar conceitos elementares da ciência e de lidar com eles pelo simples fato de ser desprovido de capacidade para raciocínio científico devido, intrinsecamente às suas características deficientes, patológicas e degenerativas. O discurso cético esconde por trás de um suposto trabalho científico imparcial, neutro e distanciado, um pernicioso teor discriminatório que redunda na tipologização e estereotipagem do ufólogo como um indivíduo portador de atributos estigmatizantes que tendem a relegá-lo a um status inferior ao que ocupa. Não é somente a postura que adotam que os colocam em patamares superiores, mas é a própria lógica do pensamento que professam aos ufólogos atributos de desqualificação. Bom, então vou dizer que eles não estão tão errados assim, eu acho que em parte eles estão certos, mas lógico que eles exageram um pouco e sempre tem uma postura assim, os ufólogos são sempre um bando de ignorantes, burros, idiotas, sendo que muitos ufólogos também eles tinham um lado cético muito forte, né? Então, eles. Tem muitos ufólogos, você sabe muito bem, eu não preciso citar nomes, né? Que também desvendam casos, que tem um lado. Que tem uma postura bastante crítica, né? Que não aceita facilmente aí qualquer balela, etc. Né? Claro que alguns agora tardiamente aparecem, né? E se proclamam céticos, muito tarde um pouco, mas não tarde do que nunca, mas gozado que antes, né? Eles criticavam. Né? Criticavam quem era cético, criticavam quem não acreditava neles, eles exigiam que as pessoas acreditassem o que eles estavam falando, de repente eles aparecem e negam até aquilo que eles estavam falando. Gozado, né? Bom, eu vou falar talvez nisso tudo a respeito num outro vídeo, que não vai, nesse aqui não vai dar tempo, tá? Eu vou me restringir apenas a esse meu artigo aqui mesmo. Bom, todavia, ao pugnarem pelo banimento da ufologia por extensão do pensamento místico e religioso, que levaria, consequentemente, a um desencantamento, entre aspas, do mundo, não sabem que estão combatendo o próprio desaparecimento. Acho que aqui eles erraram no negócio. O próprio desaparecimento da sociedade enquanto tal. Temos constatado dolorosamente no dia a dia o que a ausência do mágico e do sobrenatural provoca nos horizontes de vida das pessoas. Eles não devem ser desprezados, pois configuram realidades plenas de sentido. Durkheim já reputava que todas as religiões conhecidas foram, de uma forma ou de outra, sistemas de ideias, tendendo a abarcar a universalidade das coisas e dar-nos uma representação total do mundo. Ele escreveu isso aqui em As Formas Elementares de Vida Religiosa, editora Paulus, 2001. E não foi em outro lugar senão na sociedade que fomos buscá-las para projetá-las em nossa representação do mundo, abre aspas. A sociedade é que forneceu o modelo sobre a qual trabalhou o pensamento lógico, fecha aspas. A religião assume assim, abre aspas, um sentido e uma razão que até o racionalista intransigente não pode desprezar, fecha aspas, segundo Durkheim. Seu objetivo principal não seria dar ao homem uma representação do universo físico, e sim um sistema de noções através do qual os indivíduos compreendessem a sociedade de que são membros e as relações obscuras mais íntimas que mantêm com ela. A secularização impôs o acolhimento das explicações da ciência, porém, pela sua própria natureza, a ciência não dá conta de satisfazer os anseios por explicações mais amplas e profundas, de modo que a secularização não significou um aumento linear da não-crença. A ciência não pode nem consegue substituir as crenças, tanto que a sociedade, com toda a sua carga, com toda a sua carga de ciência, não se encontra mais descrente ou cética, muito pelo contrário. Para o horror dos céticos, os sistemas de crenças religiosas interagem com as demais esferas da vida social, notadamente a ciência. A modernidade produziu uma secularização ambivalente, desacralizando e, ao mesmo tempo, mitificando o profano, ou aquilo que o filósofo e historiador romeno das religiões Mircea Eliade chamou em seu clássico livro O Sagrado e o Profano, a essência das religiões, de camuflagem do sagrado. De personalidade polifacética, difícil de ser enquadrada num sistema de pensamento, influenciado significativamente pela sociologia de Durkheim, e pela historiografia francesa da Escola dos Análises,
foi o mais admirado fora dos círculos acadêmicos e a quem mais opuseram resistência a determinadas correntes ortodoxas. Eliade sempre se contrapôs a qualquer preconceito de natureza positivista, rechaçando os céticos e ateus com a constatação de que a cultura secularizada dos nossos dias não conseguiu eliminar os mitos da consciência do homem. Eles estão vivos, mais do que nunca, disfarçados nas revoltas sociais e políticas, na contracultura, em movimentos ecológicos e nos casos de ufologia. Numa antológica frase que escreveu em seu diário, sintetizou a importância da religião em nossas vidas, abre aspas, o homem moderno, radicalmente secularizado, vê a si próprio e se proclama ateu, não religioso ou ao menos indiferente, porém se engana, ele não conseguiu abolir o homem religioso que vive nele. Isso significa que se tornou pagão sem querer. Nunca existiu até o momento uma sociedade irreligiosa e, acredito, não pode existir. Contudo, se isso acontecesse, sucumbiria ao cabo de algumas gerações de tédio, neurose ou em virtude de um suicídio coletivo, fecha aspas. Na acepção de Eliade, a irrupção e a persistência do sentimento religioso se explicariam, antes de tudo, por uma profunda insatisfação do homem com a sua situação atual, com aquilo que se chama condição humana. Sente-se dilacerado e separado. O desejo de recuperar essa unidade perdida é que teria obrigado o homem a conceber os opostos como aspectos complementares de uma realidade única. Abre aspas. É a partir de tais experiências existenciais, desencadeadas pela necessidade de transcender os contrários, que se articularam as primeiras especulações teológicas e filosóficas. Antes de se tornarem conceitos filosóficos por excelência, a unidade e a totalidade constituíam nostalgias que se revelavam nos mitos e nas crenças e se enalteciam nos ritos e nas técnicas místicas. Isso está na obra Mefistófeles e o Andrógeno, de 1991. Ao tratar a religião como um universo cognitivo, Durkheim já acentuava a dimensão lógica subjacente a esse sistema de conhecimento, afastando a ideia de que seria simples ilusão. Para ele, dificilmente um fenômeno constante ao longo da história dos homens poderia ser resultado de mero equívoco. O mesmo poderíamos dizer com relação à ufologia. Será que um fenômeno que tem persistido por mais de 50 anos e que já foi presenciado por agora 70, né? Por mais de 70 anos, que já foi presenciado por uma grande parcela da humanidade, seria fruto de uma mera ilusão, como têm insistido os céticos? O fenômeno UFO é reduzido por eles a um sistema de quadros e imagens alucinatórias e uma imensa metáfora dos tempos contemporâneos. A origem dos fenômenos ufológicos está situada na incapacidade das testemunhas de distinguirem, como a criança, o real do sobrenatural, e por entenderem que, no fundo, eles representam uma espécie de confusão de natureza linguística. A aparente eficácia desses princípios serve de fundamento à crença que depositam numa inteligibilidade, numa racionalidade do real. Admitem até que o fenômeno parta de uma base real, a saber das crises sociais, psicológicas e existenciais e das sensações provocadas pelos fenômenos da natureza, mas que, pela distorção e projeção do inconsciente, assumem formas extravagantes. O crente em UFOs viveria, pois, como o delirante dominado pelo onírico. A ufologia não passaria, em suma, de um desenvolvimento parasitário do misticismo, calcado em concepções aberrantes e imaginárias, segundo pensam os céticos. É inadmissível, com efeito, que sistemas de ideias como o da ufologia, que ocupam um lugar tão considerável na história, não sejam mais que tramas de ilusões e enganações. Como o vã fantasmagoria não teria podido modelar as consciências humanas tão fortemente por tanto tempo. Toda a questão está em saber, excetuando as fraudes, a que reinos da natureza se vinculam essas realidades e o que pôde determinar os homens a concebê-las dessa forma singular, que é próprio do pensamento religioso. O pensamento da sociologia, conforme assinalou Durkheim, abre aspas, é que uma instituição humana não poderia repousar sobre o erro e a mentira. Sem isso, ela não conseguiria durar. Se não tivesse por base a natureza das coisas, encontraria nas coisas resistências que não conseguiria vencer, fecha aspas. Portanto, quando enfrentamos o estudo das religiões primitivas, já temos a certeza de que se prende ao real e o que o exprime. Aí que tem 2 quadros, vamos ver se vai dar tempo de ler, gente. Talvez não vai dar tempo aqui nesse aqui, vou ter que deixar para a próxima, não vai dar tempo. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou ter que ir encerrando esse vídeo agora.
Já está quase 2 horas e eu vou ter que continuar a leitura desse artigo aqui. Está faltando apenas 2 quadros, 2 quadros desse artigo aqui, mas são dois quadros assim muito detalhados que precisam ser mais bem esmiuçados de maneira com mais calma aqui. Eu acabei lendo rapidamente, então até a parte que termina meu artigo, mas tem 2 quadros extras no meu artigo, né? E que eu vou ter que esmiuçar num outro vídeo. Então nesse aqui não vai dar mais. Então, gente, então, por favor, assistam o próximo, a continuação desta leitura aqui, desses comentários, ok, gente? Valeu, gente, obrigado. Por favor, dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro, me siga nas minhas redes, você pode ter acesso a esta e outras tantas e tantas matérias exclusivas, mais de 500 matérias, já 500 posts exclusivos apenas para os meus patronos. Quer dizer, se você se tornar meu patrono no Patreon, você vai poder ter acesso a todo esse material que é exclusivo para os patronos. Então, entre lá no meu Patreon. Se você, né, quiser apenas acompanhar os meus posts públicos, você pode também se inscrever no Patreon, né? Se inscreve no Patreon lá e você vai ter acesso a todos os meus posts públicos sem pagar nada por isso, totalmente grátis. E é claro, vocês podem, como eu falei no começo, vocês podem baixar todos os meus trabalhos, incluindo este artigo, né? Este artigo aqui, que eu vou ter que terminar de ler e comentar na próxima. Vocês podem ter acesso a esse artigo, e como a muitos outros que eu publiquei na UFO, em outras revistas, e tantas revistas e outras publicações aí, no meu site Sonaga Downloads, ok, gente? Então é isso. Valeu e até a próxima.